Então, Vai lá, pode começar. Vamos Vamos lá. começar. A montagem dessa obra, a montagem do espetáculo Chão, foi uma experiência, como em todos os outros espetáculos, né, muito desafiadora. Cada espetáculo é um desafio, é uma temática diferente, então é um novo desafio, isso é muito gostoso assim, do nosso trabalho. Mas dessa vez, oficialmente, a gente estava dividindo a direção. Então, dividir essas responsabilidades também trouxe leveza para esse momento. Sou muito grato ao Rodrigo por ter compartilhado muitas vezes essas angústias, essas dificuldades, as dúvidas todas do processo de criação. Eu adicionaria, assim, além do desafio, uma coisa que eu sempre falo, eu acho que é muito angustiante, né? O processo de criação é muito angustiante. A partir do momento que começou, abrir mão de noites de sono, né? Não só voluntariamente, mas involuntariamente, você não consegue parar de pensar naquilo, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar. Acho que talvez dê a impressão para as pessoas que existe uma linha evolutiva, né? Vem a ideia, ela vai desenvolvendo, depois chega para a gente uma ideia já com uma concepção mais desenhada e aí a gente começa a criar e não é nada disso, né? As coisas são descontínuas, fragmentadas. Não é uma linha contínua que a coisa vai acontecendo e ela vai amadurecendo e vai chegando cada vez mais perto do resultado final. Não, a gente vai e volta um monte de vezes, não é uma linha contínua, né? E acho que isso fica até refletido no próprio espetáculo, porque as trajetórias lá, elas são interrompidas, elas voltam, elas seguem, elas mudam, né? E acho que traduz muito do que é o processo em si mesmo, né? Então acabou sendo uma temática muito rica. Quando você tem um universo tão rico, que você tem um universo muito amplo de escolhas a se fazer também, às vezes é até mais difícil, né? Por onde eu vou nesses caminhos aqui, né? Concordo plenamente com isso, e o próprio espetáculo em si, ele começou com um espetáculo para a rua, né? O primeiro trabalho foi para a rua, então era um outro destino completamente diferente do teatro, que a gente está acostumado, a caixa cênica, né? O material que a gente joga fora é infinitamente maior do que aquilo que fica, né? Então, também essa angústia do descarte, né? Também essa experiência de saber o que descartar, né? Não, precisamos descartar porque isso aqui não vai funcionar, mesmo com muitos apegos, né? A trilha sonora foi muito disso também, né? Nossa, né? Eu acho que ela demorou, né? A se concretizar ali. Difícil, e coisas que foram difíceis de descartar. Então, esse ir e vir das coreografias fez a gente massagar bem as ideias para até chegar no final, quando chegou a música final, que é um outro processo. Você criou a coreografia, colocou numa música, apresentou num baile, chegou o diretor e falou assim, agora a música do espetáculo é essa. Então é um outro trabalho artesanal que a gente tem que fazer em cima de uma nova música, de um novo estímulo que está chegando pra gente. Não é uma coisa que às vezes pode parecer, nossa, você é uma pessoa criativa, você é artista, as coisas vão fluindo assim, sem muito labor. Pelo contrário, a gente sua muito, a gente se entrega muito para o trabalho final sair um trabalho digno, e o público, quando assistir um trabalho vivo em cena. Mas é algo que faz parte, né? Você precisa ter, assim, quanto mais material você tem, mais opções de escolha você tem, maiores as chances de acertar, né? Mas realmente é muito importante você conseguir trabalhar com esse desapego, porque é muito material realmente que você tem que deixar de lado nesse processo de criação. A gente começou a trabalhar no meio do ano e havia uma intenção de se fazer uma primeira versão para a rua,
Na verdade, para mim, assim, o ponto inicial, o Alex, um dos bailarinos, ele trouxe uma matéria, né, sobre as linhas do desejo, que é o conceito arquitetônico, nesses caminhos que não são os caminhos pavimentados, né, os caminhos então feitos pelas pessoas a partir do seu desejo de chegar num lugar e que não necessariamente tem um caminho oficial feito ali, né? A arquitetura e o urbanismo trabalham com esse conceito. A urbanidade, ela foi uma coisa muito inspiradora para a gente, assim, essa coisa da cidade. Então eu quis misturar bastante essas ideias. Então eu fui cortando os pedaços das roupas e montando novas roupas. Que tem uma característica muito interessante também, que nenhuma linha do desejo é criada por uma pessoa só, né? Uma pessoa só percorrendo um caminho, ela não demarca aquele caminho ali no chão. É preciso de um coletivo, né? Preciso de várias pessoas com aquele desejo de percorrer aquele caminho para que aquela linha do desejo seja aquele caminho do desejo, que é outro nome, né? Fique realmente demarcado ali. A primeira coisa, desde que a gente começou o processo, que eu sabia que eu não queria gastar nenhum real com figurino. Porque a gente tem muita coisa de acervo, tem muita roupa do começo da Mimulus, quando a companhia era uma companhia de dança de salão mais tradicional ainda. E aí comecei a fazer uma seleção de coisas. Eu fiz um grande garimpo nas peças de roupa, nos tecidos, em tudo que a gente tinha. Fui casando por paletas de cores. Depois que me encontrar, quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. E a proposta conceitual era essa coisa do caminho, né, dos caminhos do desejo. E aos poucos a gente foi caindo nessa ideia, nesse lugar do chão também. Já havia essa ideia mais ou menos fechada de se ter esse piso de papel, né, de um papelão de placas, uma plataforma que espelhasse esse piso ou que de alguma forma desse essa visibilidade, né, para esse piso, dando protagonismo para a ideia de caminho, de piso, de chão. Claro, consciente o tempo inteiro, né? Isso que você trouxe do chão, que a terra que remete uma coisa forte, né? De base, mas ao mesmo tempo é papel, porque o chão, né, é algo muito importante para a dança, né, para o movimento, né? Mas que é papel, né? Isso traz um tensionamento no corpo também, né? Interessante, assim, e afeta a corporeidade, o movimento, né? E é vivo mesmo, né? Porque a gente teve a nossa estreia, né, na Mimulus, depois fizemos Palácio e agora recentemente fizemos o Sesc, e ele ainda está chegando, né? A gente ainda está se apropriando dele, ainda mais porque o chão ele traz uma coisa muito da imprevisibilidade, né? O chão ele é instável. Cada hora que a gente chega para entrar em cena, ele está de uma forma, né? A gente nunca sabe muito bem o que esperar. Ele é como se fosse mais um elemento ali, provocando a gente o tempo inteiro. Porque é isso, tem essa coisa da experimentação com a matéria, né? com a coisa, isso é fundamental, né? Assim, como que esse chão vai afetar, esse deslizamento, essa instabilidade que ele causa, tudo isso faz parte um pouco também. Essa instabilidade, ela afeta a dança. Então foram 3 chãos completamente diferentes para nós que estamos em cima daquelas placas que se movimentam. Nenhum espetáculo é igual ao outro, nenhum espetáculo aparenta os mesmos desafios do outro. Então é sempre um novo espetáculo que se coloca, é um novo desafio. E essa coisa dos desenhos também, né, que eles já tinham, de início já tinha essa coisa do desenhar, né, que é um percurso que se faz, né, e que vai, que se esvai, que deixa o seu rastro ali, sendo esse fazer também com o movimento que vai gerando ali também desenhos e rastros, e que no final das contas esses rastros também se esvaem, assim, né? E os desdobramentos, o abrir caminhos, né, como é que isso também acho que fica muito claro também na cenografia.
cenário também conversou com isso. Eu acho que tem uma dupla, né, do cenário ali também no palco. Tem né, essa ideia do reflexo, né, que eu acho que esse trabalho que a gente faz das danças a dois, ele usa muito. Eu acho que isso ficou bem redondo assim, no espetáculo também, né? O Jomar sempre tinha um pouco de medo de usar esse recurso da projeção. Eu falei, Jomar, acho que dessa vez vai valer a pena, porque realmente a gente fez esse espelhamento para dar visibilidade para o chão ter esse protagonismo, né? Espelhando esse pisar, esse chão, esses percursos, revelando de cima esse percurso, mapeando esses percursos, né? De um certo modo, ele também traz uma ideia de mapeamento também. A gente já, igual o Lê falou, a gente já tem uma bagagem, a gente já tem uma vivência, a gente já absorveu tanta coisa que na hora da gente devolver em forma de dança, aquilo tudo que a gente já absorveu ao longo da vida aparece, né? Então a gente faz escolhas, muitas vezes, não, eu vou por aqui, eu acho que aqui vai ser melhor, eu acho que aqui vai ser mais orgânico, eu acho que aqui faz mais sentido, eu acho que aqui dialoga mais com a minha proposta de dança, com a proposta de dança do espetáculo. Falando da perspectiva dos bailarinos, né, são 9 chãos diferentes. Cada bailarino olha para esse trabalho e sente esse trabalho completamente diferente do que a visão do diretor ou de qualquer público que vá assistir o trabalho, né? Cada um vê aquilo e leva para si, dá significância, traz os signos que bateram, que mexem com você. E foi muito de acordo com a personalidade de cada um, com as roupas que cada um usa no dia a dia mesmo. Foi a minha inspiração, o jeito que cada bailarino gostava de vestir. Eu tentei, dentro do contexto do espetáculo, colocar a personalidade deles também nas roupas. Cada peça foi pensada de acordo com o material que eu tinha, de acordo com a pessoa que ia vestir aquilo. E eu acho que é sempre uma devolutiva, né? A gente vai fazendo escolhas em cima, não é consciente, não é um processo consciente. Não é unidunité, não é múltipla escolha, né? Mas eu acho que o que vai saindo da gente, né? A gente processa e devolve a partir desse caldeirão que a gente vai criando dentro da gente mesmo. O resultado eu achei que ficou realmente muito harmônico. A coreografia, o cenário, figurinos, que a Juliana fez um trabalho maravilhoso com os figurinos, o cenário do Ed em conjunto com a Morgana, a iluminação, achei que a harmonia do todo, de todas essas linguagens que compõem o espetáculo. E é bonito porque é um processo coletivo de fato. Agora a luz está entrando, a coreografia vai experimentando e a gente vai ajustando. Então ele está muito fresco, né? Muito fresco ainda para a gente e trazendo muitas, eu acho que muitas emoções mesmo, assim, né? Os relatos do público e mesmo da equipe, né, dos bailarinos, eu acho que a gente tem ficado cada vez mais satisfeito com esse trabalho. Esse frescor, essa coisa viva, é algo inerente do espetáculo, né? E é muito boa essa sensação assim de ter feito um bom trabalho quando você vê aquilo se concretizando em cena e você tem certeza de que as decisões foram bem tomadas, de que os caminhos foram bem escolhidos. Ter chegado ali na véspera, na estreia e falar, né, escolhemos certo. Então acho que essa que é a riqueza desse trabalho, assim, sabe? A gente conseguir trazer chãos diversos por vidas diversas, por intenções diversas e ter um trabalho não só bom de assistir, como é bom de fazer também. Parece que essa temática já estava esperando, né, para a gente capturá-la há um tempo, né? Preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros
pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar rir pra não chorar. Descendo o morro, de lenço vermelho no bolso, era um malandro, seu moço, e me levou pra dançar. Me vi criança correndo da fome no país do homem que quis me roubar, que quis me matar. Deixa meu pranto rolar e o choro do samba ecoar aos becos boêmios e filas que cantam a história se perpetuar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar depois que eu me encontrar. Deixe-me ir, deixe-me ir, deixe-me ir. Preciso andar pra não Preciso andar pra não chorar. Beleza. Tudo bem. Próximo podcast, o próximo programa, que dia? Pode tirar aqui, né?